A descoberta de um docaedro romano é notável e incomum, pois não se conhece muito mais do que Language Not Registered for Generation Exemplares. Geralmente, um docaedro tem Language Not Registered for Generation Lados. E o docaedro romano tinha aproximadamente o tamanho de uma bola de beisebol. Em algum lugar num campo inglês, um voluntário descobre um objeto de bronze que não deveria existir. 12 rostos perfeitos, intocados pelo tempo, enterrados com cuidado deliberado. A escavação silencia porque isto não é um erro da história. É uma contradição. Durante séculos, esses objetos foram descartados como curiosidades, até que uma descoberta em Norton Disney forçou os estudiosos a confrontar uma verdade perturbadora. O docaedro romano. O mistério finalmente foi resolvido. Esses objetos, que têm cerca de Language Not Registered for Generation Anos, e o mistério de Language Not Registered for Generation Anos sobre para que exatamente eram usados, finalmente foram solucionados. Roma não ignorou esse artefato, ela o apagou. Mas por que um império que documentava tudo escolheria o silêncio neste caso? Pense nisso. A civilização mais obsessiva em registros da história acompanhava rações militares, contratos privados e até hábitos pessoais. No entanto, não deixaram uma única palavra sobre um objeto encontrado mais de 100 vezes em seus territórios ocidentais. Nenhum texto, nenhuma imagem, nenhuma explicação. Então, o que Roma escondia? E o que tornava esse objeto perigoso demais para ser lembrado? A geometria, impossível. Deixe-me descrever exatamente o que estamos vendo, porque os detalhes físicos importam mais do que você imagina. O docaedro romano é um objeto oco de bronze com Language Not Registered for Generation faces pentagonais perfeitamente formadas. Imagine segurar algo aproximadamente do tamanho de uma bola de tênis, mas em vez de curvas suaves, você está tocando planos geométricos, planos que se encontram em ângulos precisos. Cada uma dessas Language Not Registered for Generation faces tem um furo circular no centro. E é aqui que a estranheza começa. Não há dois furos exatamente do mesmo tamanho. Algumas são largas o suficiente para passar um dedo. Outras são pouco maiores que um lápis. Mesmo no mesmo objeto, a variação parece intencional em vez de acidental, como se os diferentes tamanhos tivessem alguma função que já não conseguimos identificar. Em cada canto onde as faces pentagonais se encontram, há um pequeno botão arredondado, às vezes fundido como parte da peça inteira em um único poro de bronze fundido, às vezes soldado individualmente com notável precisão. Esses botões aparecem em todos os dodecaedros autenticados já encontrados. Eles não eram meros acréscimos decorativos. Eram essenciais para qualquer função que esses objetos desempenhassem. A habilidade artesanal por si só já deveria nos fazer refletir. Muitos docaedros foram criados usando a técnica de fundição por cera perdida, uma das técnicas de metalurgia mais exigentes do mundo antigo. O processo exigia a criação de um modelo de cera, o seu revestimento em argila, o aquecimento da argila para derreter a cera e, em seguida, o despejo de bronze fundido na cavidade resultante a temperaturas precisamente controladas. Qualquer erro, e o bronze esfria de forma irregular, racha ou não preenche o molde completamente. O fato de tantos docaedros terem sobrevivido intactos após Language Not Registered for Generation Anos atesta a habilidade de seus criadores. Alguns são tão perfeitamente equilibrados que podem repousar uniformemente sobre múltiplas faces sem tombar. Uma característica que não tem nenhuma função prática para qualquer ferramenta que possamos identificar, mas sugere uma atenção obsessiva à simetria. Seus interiores são completamente ocos, sem encaixes internos, sem marcas gravadas no metal, sem resíduos consistentes com uso mecânico. Eles foram feitos de bronze, uma liga de cobre e estanho, cuja produção exigia redes comerciais e conhecimento especializado.
Alguém investiu recursos significativos na criação desses objetos. O bronze não era barato. Os artesãos não eram amadores. No entanto, não conseguimos determinar qual propósito justificou esse investimento. O padrão de distribuição aprofunda consideravelmente o mistério. Esses docaedros aparecem quase exclusivamente nas províncias periféricas do Império Romano: Britânia, Gália, Germânia, os Países Baixos ao longo do Reno, lugares que eram romanos em termos de lei e administração, mas celtas em espírito e ancestralidade. Nenhum docaedro jamais foi encontrado na própria Roma, nem em qualquer lugar da Itália, nem nas ricas províncias orientais onde a cultura greco-romana floresceu por séculos, para um império obcecado por padronização. A história da Roma antiga é uma história de evolução, de como a capacidade de uma civilização de se adaptar e dominar pode levar à sua sobrevivência por mais de 1000 anos. Esse silêncio geográfico revela algo significativo. A manufatura romana tipicamente produzia objetos aos milhares, inundando o império com cerâmica, ferramentas, armas e moedas idênticas. A produção em massa era uma especialidade romana. No entanto, apenas Language Not Registered for Generation docaedros foram encontrados após 3 séculos de buscas arqueológicas em todo um continente. Essa raridade por si só sugere que esses não eram objetos comuns destinados ao uso cotidiano. Eram raros, produzidas deliberadamente em número limitado e aparentemente restritas a regiões específicas onde o controle cultural romano permanecia incompleto e tradições mais antigas persistiam silenciosamente sob a superfície imperial. As teorias que ruíram ao longo das décadas levaram os estudiosos a propor dezenas de explicações: telêmetros militares, castiçais, medidores de tricô, instrumentos de topografia. Cada teoria parece razoável até que se examinem as evidências, e então elas se desfazem uma a uma. A teoria do telêmetro sugeria que os soldados podiam olhar através dos orifícios para estimar as distâncias até as posições inimigas. A ideia parecia inteligente a princípio. Alinhando os orifícios e observando o quanto do alvo aparecia através deles, seria possível calcular hipoteticamente o alcance da artilharia. Mas os orifícios variam muito de tamanho, mesmo no mesmo objeto. Não há uma calibração padrão entre os artefatos. Nenhum dodecaedro jamais foi encontrado com tabelas de alcance, estojos de transporte ou perto de equipamentos de balista ou ferramentas de topografia. Se fossem instrumentos militares, teriam sido encontrados em sítios militares junto com outros equipamentos militares. Não foram. A distribuição não corresponde em nada às instalações militares romanas conhecidas. A teoria do castiçal cai por terra por princípios básicos da física. Muitos dodecaedros têm a base aberta, o que torna impossível conter a cera. E a cera simplesmente escorreria por este objeto. Não é melhor do que um prato ou algo do tipo. Não sei. Toda explicação tem suas falhas. Não existe explicação perfeita. Eles não apresentam marcas de queimadura, acúmulo de fuligem ou qualquer tipo de descoloração causada pelo calor. Objetos usados regularmente com fogo desenvolvem padrões distintos de danos ao longo do tempo. Estes não apresentam nenhum. A ideia do medidor de tricô ganhou popularidade surpreendente online, sugerindo que os diferentes tamanhos de furos eram usados para produzir fios de lã de diferentes espessuras para a confecção de luvas. É uma teoria interessante com uma falha fatal. O trabalho têxtil romano não exigia medidores circulares. A técnica que eles usavam, chamada dobra nau, funcionava de maneira diferente. Mais importante ainda, o investimento metalúrgico necessário para fundir esses objetos de bronze de alta precisão supera em muito a necessidade de um acessório doméstico. Você não encomenda a especialistas em bronze a confecção de algo que você poderia esculpir em madeira em uma tarde. Nenhuma fibra de lã ou resíduo de tecido jamais foi encontrado em nenhum deles. Apesar de extensos testes,
Um a um, todas as explicações práticas falham sob análise. E quando as respostas convencionais falham, surgem perguntas não convencionais. Norton Disney muda tudo. No verão de Language Not Registered for Generation, uma pacata vila inglesa chamada Norton Disney tornou-se o epicentro de uma descoberta que obrigaria os historiadores a repensar tudo o que acreditavam saber sobre a cultura material romana. Ao contrário da maioria dos artefatos romanos, recuperados por detectoristas amadores que retiram objetos de campos aleatórios sem contexto, este docaedro era diferente. A escavação foi realizada cientificamente durante uma escavação arqueológica formal, camada por camada, com cada elemento do contexto circundante documentado e preservado. Essa diferença metodológica provou ser crucial. Os voluntários descobriram mais do que apenas o objeto de bronze. Encontraram fragmentos de cerâmica romana, moedas do século III, ferramentas de ferro e os tênues contornos de buracos de postes que podem ter sido de uma vila ou oficina. O dodecaedro não foi deixado cair aleatoriamente nem perdido acidentalmente. Foi enterrado com cuidado e deliberação, inserido no que os arqueólogos chamam de contexto selado. Essa distinção transforma a especulação em evidência, pois sabemos exatamente o que cercava esse objeto quando ele foi enterrado. O próprio objeto foi notavelmente preservado, mantendo uma pátina quase espelhada com corrosão mínima após quase Language Not Registered for Generation anos sob a terra. Os puxadores soldados em cada canto permaneceram totalmente intactos. Quando erguida sob a luz do sol da tarde, sua geometria criava sombras intrincadas e sobrepostas, silhuetas pentagonais que dançavam e se sobrepunham no chão conforme o ângulo mudava. Um pesquisador no local teria dito que parecia ter sido projetada para reagir à luz. Um comentário que pareceu casual na época, mas que daria origem a teorias que ninguém previa. Mas a preservação não foi a única revelação. O enterro deliberado levantou questões profundamente perturbadoras. Se este objeto era cerimonial, por que foi escondido? Se era sagrado, por que foi enterrado em silêncio, em vez de ser colocado em um templo ou santuário? Alguns pesquisadores agora acreditam que o dodecaedro pode ter sido intencionalmente retirado de circulação, desativado como uma peça perigosa de conhecimento proibido que não podia ser destruída, mas também não podia permanecer visível. Este objeto era temido? Fazia parte de uma tradição em extinção, relegada à clandestinidade à medida que o domínio cultural romano se expandia? O segredo da fronteira. O padrão geográfico revela uma história que os historiadores têm se esforçado para explicar há décadas. Os docaedros romanos se concentram em regiões que eram culturalmente romanas na superfície, mas espiritualmente celtas em sua essência. Eram terras onde a lei romana imperava nas ruas e a arquitetura romana dominava os horizontes. Contudo, sistemas de crenças indígenas sobreviviam silenciosamente em lares, florestas e bosques sagrados. Britânia, Gália, Germânia. Exatamente as regiões onde Roma mais lutou para apagar completamente as tradições pré-romanas. A localização dessas descobertas adiciona outra camada perturbadora. Muitos docaedros foram encontrados perto de cemitérios, travessias de rios e limites de assentamentos. Nos sistemas de crenças celtas, esses eram espaços liminares, limiares entre mundos. Os rios marcavam as fronteiras entre os vivos e os mortos. As fronteiras detinham um poder espiritual que precisava ser respeitado e preservado. Esses não são lugares onde os romanos simplesmente largavam ferramentas enquanto marchavam ou trabalhavam. São lugares onde rituais aconteciam, onde o véu entre os mundos era considerado tênue. Diversos dodecaedros apresentam sinais mínimos de manuseio. As bordas não estão desgastadas. Os orifícios não foram polidos pelo uso repetido. Os puxadores permanecem nítidos e bem definidos. Isso sugere que não eram objetos de uso cotidiano, carregados e utilizados constantemente como ferramentas ou instrumentos.
Em vez disso, podem ter sido exibidos brevemente em momentos específicos, usados em circunstâncias controladas e, em seguida, escondidos ou enterrados imediatamente depois. Esse padrão de comportamento se alinha com objetos cerimoniais, não com ferramentas práticas. Não se esconde um instrumento de medição. Não se enterra um castiçal, mas pode-se ocultar algo relacionado a práticas que as autoridades desejavam eliminar. A ausência de documentação romana agora parece menos um descuido e mais uma escolha deliberada, possivelmente até mesmo uma política oficial. O direito romano era profundamente hostil a práticas religiosas não autorizadas. A Lex Cornelia criminalizava magia, profecia e adivinhação não sancionada. Objetos associados a essas práticas não seriam catalogados em registros oficiais. Seriam ignorados, suprimidos, confiscados ou discretamente eliminados da vida pública. Alguns arqueólogos agora sugerem, com cautela, que o docaedro representa um objeto híbrido tolerado, mas nunca adotado por Roma, talvez adotado por elites locais que seguiam publicamente os costumes romanos enquanto mantinham, em privado, sistemas espirituais mais antigos que suas famílias praticavam há gerações. A ciência das sombras e dos resíduos. Durante séculos, os pesquisadores trataram o dodecaedro como um mistério de forma, concentrando-se inteiramente em seu formato e tentando deduzir sua função a partir de sua geometria. Mas os cientistas modernos mudaram o foco de sua aparência para como ele realmente se comporta quando submetido a forças naturais. Equipes das universidades de Ghent e Oxford começaram a criar réplicas de precisão usando impressão Language Not Registered for Generation D e fundição tradicional em bronze. Não para admirar o design, mas para testar como o objeto interage com a luz, o calor e a combustão. O que eles descobriram adicionaria camadas de estranheza a um enigma já aparentemente impossível. Colocados sob a luz solar direta, os docaedros não projetavam sombras aleatórias como a maioria dos objetos. Os orifícios projetavam feixes circulares que se moviam em padrões simétricos, dependendo da hora do dia e do ângulo do objeto. Um pesquisador descreveu o efeito como um relógio de sol sem números, apenas movimento. Durante os testes realizados no equinócio da primavera, vários modelos projetaram contornos pentagonais quase perfeitos que giravam lentamente ao longo do dia, conforme a posição do Sol mudava. Seriam esses objetos usados para marcar datas sagradas? Equinócios e solstícios tinham enorme importância nas tradições agrícolas e espirituais celtas, determinando ciclos de plantio, épocas de colheita e encontros cerimoniais. A teoria, antes descartada como especulação marginal, de repente ganhou força. Mas as sombras não foram a única descoberta. O Laboratório de Pesquisa Radioquímica de Oxford realizou análises de resíduos em 5 exemplares autênticos de dodeca, provenientes de diferentes sítios arqueológicos da Europa. 3 amostras continham vestígios de matéria orgânica queimada, partículas microscópicas de carbono, sais de cobre oxidados e traços muito mais perturbadores de proteínas de sangue animal que sobreviveram por quase 2 milênios. Junto com esses vestígios biológicos, havia resíduos botânicos, incluindo lavanda, tomilho e resina de pinheiro ou de árvores de pele. Todas essas plantas aparecem em registros antigos associados a rituais funerários e ritos de purificação nas tradições romana e celta. Elas eram queimadas durante cerimônias fúnebres, usadas para purificar espaços de contaminação espiritual e empregadas em práticas destinadas a comunicar-se com os ancestrais. A estrutura química de alguns resíduos correspondia parcialmente a receitas usadas em antigas misturas de embalsamamento, particularmente fórmulas documentadas na Gália. Não se tratava de contaminação aleatória acumulada ao longo de séculos enterrada. Os padrões de resíduos indicavam a queima deliberada de substâncias rituais dentro ou perto do objeto. Um antigo artefato romano. Este pequeno pedaço de bronze já fez parte de um objeto misterioso conhecido como docaedro romano.
O docaedro, por muito tempo considerado um quebra-cabeça de geometria pura, pode ter funcionado como um vaso sagrado, usado em cerimônias envolvendo fogo, rituais sagrados e possivelmente sacrifícios. O manuscrito proibido. No final de Language Not Registered for Generation, pesquisadores que examinavam manuscritos medievais armazenados em arquivos monásticos isolados se depararam com algo que estivera oculto à vista de todos por séculos. Um documento em latim do século XII, danificado pela água e parcialmente ilegível devido à idade e ao abandono, continha uma frase que nunca havia sido totalmente traduzida até que a tecnologia avançada de imagem a tornou legível. O texto falava do Orbus Divinorum, a esfera divina. À primeira vista, a passagem parecia uma típica alegoria religiosa medieval, o tipo de linguagem mística que os monges frequentemente usavam ao discutir assuntos espirituais. Descrevia um objeto com Language Not Registered for Generation faces perfuradas e coroadas, manuseado pelos sussurrantes da floresta, usado para ouvir as vozes dos adormecidos em pedra. Durante décadas, os estudiosos descartaram isso como uma metáfora poética, supondo que se referisse a alguma relíquia cristã perdida ou conceito simbólico. Mas quando imagens ultravioleta de alta resolução revelaram a estrutura completa do parágrafo, pesquisadores da Universidade de Basileia perceberam algo profundamente perturbador. A descrição correspondia perfeitamente a um objeto de bronze, com Language Not Registered for Generation, lados perfurados e saliências arredondadas em cada vértice, o docaedro romano. O manuscrito ia além, e o que dizia mudava tudo o que pensávamos entender. Advertia que tais esferas não deveriam ser exibidas sob o olhar imperial e deveriam ser enterradas quando as estrelas completassem 3 voltas à sombra do lobo. Essa frase não era um poema medieval aleatório. Os astrônomos a associaram a um ciclo triplo de eclipses lunares usado nos calendários lunares druídicos, um evento astronômico específico que os antigos sacerdotes celtas utilizavam para marcar o tempo sagrado. Durante séculos, Roma foi a metrópole mais sofisticada do mundo antigo. E os engenheiros romanos também construíram estruturas deslumbrantes por toda a Europa e o Mediterrâneo. A instrução para enterrar esses objetos espelha exatamente a forma como docaedros reais foram encontrados por toda a Europa, intactos e enterrados perto de marcos celestes, como se seguissem um protocolo não registrado em nenhum documento oficial romano, mas preservado na tradição oral que, de alguma forma, sobreviveu até o período medieval. Uma seção do manuscrito continha diagramas que lembravam caminhos de sombra traçados em círculos pentagonais, possivelmente instruções para rituais de manipulação da luz. Os pesquisadores agora acreditam que a passagem se refere à comunicação com os mortos ou à sua homenagem, os adormecidos de pedra mencionados repetidamente no texto. Se essa interpretação estiver correta, o docaedro não era apenas uma curiosidade, era uma ferramenta para se comunicar com os ancestrais e Roma queria destruí-lo. A grande revelação de Language Not Registered for Generation. No início deste ano, um artigo científico vazado online antes de sua publicação programada causou grande impacto na comunidade arqueológica e ganhou manchetes internacionais em círculos acadêmicos. Uma equipe conjunta de metalurgistas da Grã-Bretanha, França e Israel realizou uma análise exaustiva do dodecaedro de Norton Disney, juntamente com vários outros de coleções particulares e de museus, utilizando espectrometria de ponta e técnicas de datação isotópica. Sua conclusão demoliu os fundamentos de quase todas as teorias convencionais propostas nos últimos 3 séculos. O Norton Disney dodecahedron não era romano. Testes metalúrgicos revelaram uma composição de liga de bronze mais semelhante à metalurgia celta pré-romana, com traços de elementos que situam sua origem firmemente na tradição da Idade do Ferro das Ilhas Britânicas. A análise de datação situou o objeto em pelo menos Language Not Registered for Generation anos antes da ocupação romana da Grã-Bretanha.
Se o docaedro fosse anterior à conquista romana, não poderia ter sido uma ferramenta militar romana, um instrumento de agrimensor ou qualquer tipo de artefato religioso pós-imperial. O objeto pertencia à cultura celta nativa que Roma conquistou e tentou sistematicamente apagar da história. Uma celebração do dia de São Patrício com histórias e canções celtas, os Bluff Country Tale Spinners. Mas as descobertas metalúrgicas nem foram a parte mais perturbadora. No interior da câmara oca da peça de Norton Disney, cientistas descobriram traços microscópicos de fosfato de cálcio fundido com resina de âmbar e gordura animal derretida. Essa combinação específica aparece no registro arqueológico associado a práticas funerárias e ritos necromânticos em toda a Europa da Idade do Ferro. O resíduo incluía uma assinatura isotópica distinta, consistente com ossos humanos cremados. Pense nisso por um momento. O docaedro pode ter funcionado não apenas como um vaso ritual simbólico, mas como um objeto ativamente usado em cerimônias envolvendo os restos mortais. O fato de vários docaedros terem sido encontrados perto de locais de sepultamento humano ou entre objetos funerários agora parece muito mais do que coincidência. Sugere um padrão, uma prática e um propósito que Roma considerou ameaçadores o suficiente para suprimir completamente. Um importante museu europeu removeu discretamente sua exposição de dodecaedros para reavaliação após a divulgação dessas descobertas, e vários outros estariam reconsiderando seus materiais interpretativos. O silêncio constrangedor. Eis algo que deveria incomodar profundamente qualquer pessoa que se preocupe com a verdade histórica. Apesar de mais de Language Not Registered for Generation descobertas confirmadas por toda a Europa, algumas delas abrigadas em importantes museus nacionais visitados por milhões de pessoas anualmente, o docaedro romano nunca foi o tema central de nenhum grande projeto de pesquisa arqueológica financiado. Nenhum estudo institucional completo foi iniciado antes de Language Not Registered for Generation. Pense nisso. Financiamos expedições para encontrar fragmentos de cerâmica isolados. Gastamos milhões investigando latrinas romanas individuais. No entanto, esse objeto genuinamente misterioso, que desafia todas as explicações convencionais, permaneceu em depósitos de museus e coleções particulares por décadas, sem um estudo sério e coordenado. Para um império tão bem documentado quanto Roma, essa ausência de atenção acadêmica é estatisticamente bizarra e academicamente injustificável. Diversos pesquisadores agora sugerem que este objeto representa uma anomalia incômoda, algo que não se encaixa na narrativa cuidadosamente construída por Roma sobre lei, ordem e engenharia racional. O docaedro desafia esse legado, sem inscrições, sem registros, sem propósito mecânico. É um buraco negro na linha do tempo, e buracos negros deixam as instituições acadêmicas profundamente desconfortáveis. O Museu Britânico não exibiu um docaedro até Language Not Registered for Generation. Apesar de tê-lo em sua coleção há décadas, ele permaneceu armazenado sem constar em exposições, com curadores admitindo em particular que simplesmente não havia uma estrutura interpretativa adequada para o objeto. Uma peça mantida em um museu holandês foi erroneamente rotulada por anos como um peso ou item decorativo. Após quase Language Not Registered for Generation anos de planejamento, o tão aguardado novo Museu Nacional da Noruega foi inaugurado em Oslo neste verão. Até que pesquisadores amadores começaram a fazer perguntas que os profissionais haviam ignorado. Uma transcrição vazada de uma conferência europeia sobre patrimônio cultural em Language Not Registered for Generation revelou profunda frustração entre jovens arqueólogos que tentavam estudar esses objetos. Um palestrante descreveu o dodecaedro como um obstáculo à carreira, um mistério muito marginal para atrair financiamento, muito estranho para ser publicado em periódicos respeitados e muito desconectado das categorias romanas existentes para sustentar trabalhos de tese ou pedidos de titularidade. Se for verdade, esse viés institucional pode ter atrasado descobertas cruciais por décadas.
enquanto esses objetos permaneciam sem estudo em vitrines e gavetas. Mas esse silêncio está finalmente sendo quebrado. Pesquisadores independentes, analistas de dados de código aberto e voluntários dedicados de museus estão reunindo padrões sobre uso ritual, alinhamentos funerários, mapeamento astronômico e até mesmo experimentos de ressonância acústica que a arqueologia tradicional ignorou ou evitou ativamente por gerações. O que Roma escolheu esquecer? Começamos com uma pergunta simples. O que é o docaedro romano? A resposta revela-se muito mais perturbadora do que qualquer explicação prática poderia oferecer. Este objeto pode representar algo que Roma temia a ponto de apagar completamente da história. Um dispositivo de uma cultura conquistada, ligado a crenças que o Império não tolerava. Usado em rituais que envolviam manipulação da luz, datas astronômicas sagradas e comunicação com os mortos. As evidências acumuladas ao longo de 3 séculos de descobertas apontam para um uso cerimonial em práticas espirituais celtas, possivelmente adotadas por habitantes locais romanizados que se conformavam publicamente à cultura imperial, enquanto mantinham em privado tradições mais antigas que suas famílias praticavam há gerações antes da chegada das legiões. Os enterros deliberados em espaços liminares, os vestígios de oferendas queimadas e restos humanos, a ausência nos registros romanos e a sobrevivência de tradições orais em manuscritos medievais sugerem que esses objetos detinham um poder genuíno na mente daqueles que os utilizavam. Um poder que Roma considerava ameaçador. Roma documentava quase tudo. O silêncio em torno do docaedro agora parece menos um descuido e mais uma política. Algumas coisas não deveriam ser lembradas. Alguns conhecimentos eram considerados perigosos demais para serem preservados. E talvez alguns objetos tenham sido enterrados não por serem inúteis, mas por serem poderosos demais para ficarem expostos. O docaedro romano permanece oficialmente sem explicação. 300 anos de descobertas e nenhuma resposta consensual. Encontrado por todo o antigo império, meticulosamente elaborado, e, no entanto, completamente ausente dos registros de Roma, levanta uma questão muito mais perturbadora do que: para que era usado? O que Roma considerou perigoso demais para ser lembrado? Se um império que catalogou seu mundo com precisão implacável pôde apagar isso, o que mais foi removido do registro histórico? Crenças, práticas, formas inteiras de compreender a realidade. E à medida que mais objetos emergem do solo da Grã-Bretanha, da Gália e da Germânia, quantas verdades ainda aguardam para forçar uma reescrita do passado? Esse mistério não termina aqui? Ele só está se ampliando. Então, pergunte-se: quando a história silencia, quem decidiu o que tinha permissão para sobreviver? Até a próxima, continue questionando o que lhe ensinaram nas aulas de história. A história real é sempre mais estranha do que a versão dos livros didáticos.